É isso que é único do Brasil. É isso que é único. Você não tem uma outra nação fundada por cavaleiros templários. A ambição dos cavaleiros templários sempre foi, e o medo sempre foi, das outras nações, é que os cavaleiros templários iriam fazer a sua nação. Eles tinham medo, os outros reinados e a própria igreja tinha medo de que, poxa, os cavaleiros templários eles podem fazer uma nação própria deles. Eles têm tudo para fazer isso. Riqueza, conhecimento, força bélica. Então, o que foi Portugal? Foi quase que uma nação templária. O que foi o Brasil? Foi materialização desse sonho. Os primeiros jesuítas que vieram para o Brasil vieram com o primeiro governador-geral, o Tomé de Souza, isso em 1548. E com o Tomé de Souza vieram jesuítas como, por exemplo, o padre Manuel da Nóbrega. Já com o segundo governador-geral, que foi o Duarte da Costa, veio o padre José de Anchieta. E os jesuítas, eles vão se dedicar à conversão dos gentios, no caso dos ameríndios. E o José de Anchieta, ele aprendeu rapidamente a língua geral, que era falada no litoral brasileiro pelas tribos que aqui os portugueses encontraram. Ele, inclusive, escreveu uma gramática e as pregações vão ser na língua dos índios. E Anchieta, ele era um sujeito muito avançado para a sua época. Ele percebeu que, usando o teatro, a música, ele teria maiores facilidades em converter os ameríndios. Para que a gente possa continuar fazendo essa história do Brasil e essa história da Igreja Católica no Brasil, é importante que a gente faça uma linha do tempo do período colonial brasileiro. A partir da chegada dos portugueses, nós temos o chamado período pré-colonial, período que vai de 1500 a 1530. E durante esse período, os portugueses vão se dedicar pura e simplesmente à extração do pau-brasil. Vão criar aqui algumas feitorias, ou melhor falando, algumas fortificações, e nessas fortificações ficarão alguns, 1 ou 2 marinheiros, enquanto os navios seguem viagem para o Oriente, e estes que ficarão aqui conseguirão obter o pau-brasil com os índios, a partir do escambo, da troca de mercadorias que eles tinham em troca do pau-brasil fornecido pelos índios. Que a historiografia tem discutido muito assim na questão da expansão, né, comercial e marítima europeia, é a capacidade que os portugueses tiveram de se adaptar a diversas situações, né? Porque o Império Português, ele é muito gigante. Ele não é só Brasil, ou que seria a América Portuguesa, que é onde nós estamos, e Portugal, né? Portugal, ele criou um vasto império, né? Um império atlântico, né? Não só atlântico, mas talvez índico também, né? Ele tem colônias aqui na América, tem na África, tem em Goa, Macau, eles chegaram até o Japão, na verdade, né? Então, eles tiveram que interagir com povos diversos, com lógicas diversas, com condições históricas e sociais diversas. Então, foi um povo muito capaz de se amoldar, né? De entender essas situações e flexibilizar o contato com esses povos e com esses lugares. Isso é uma capacidade fantástica de administração e de interação com essas realidades que são muito diferentes, né? Inicialmente,
quando eles chegam aqui em 1500, eles não conseguem enxergar algo de valor comercial que justificasse a ocupação desse território, né? Você tinha a madeira titorial, que era o principal elemento de troca e de permuta comercial entre portugueses e os nativos daqui, mas eles não conseguiram encontrar ouro, né? Eles não conseguiram encontrar nada que fornecesse para eles uma riqueza volumosa, digamos assim, como o que eles queriam, né? Então Cabral segue sua viagem e Portugal está muito mais interessado com o negócio da pimenta nas Índias, que era mais fácil, né? Eles chegavam na Índia e já tinham um estado constituído, eles já tinham aquela mercadoria para pegar, eles não tinham um investimento muito grande, nem de capital, nem de pessoas. E aqui não, aqui eram povos que não tinham uma lógica comercial, né? Não existia uma lógica comercial ainda. Entre 1500 e 1534, logo nesse período inicial, várias tentativas de outras nações de ocupar o território, né? Você tem os franceses fazendo a França Antártica no Rio de Janeiro, você tem holandeses, e isso começou a preocupar os portugueses, e aí eles criaram uma política de ocupação real do território, que veio acompanhada da inserção de uma atividade econômica que justificasse essa ocupação. Importante ressaltar uma coisa. A gente fala da ação meio que predatória dos portugueses, né, que chegaram aqui e praticamente levaram todo o pau-brasil. Mas deve-se ressaltar o seguinte: os portugueses, na verdade, eles se preocuparam com a extração demasiada. Eles perceberam que era uma riqueza que poderia acabar e até eles vão tentar limitar um pouco esse afã dos índios de cortar o pau-brasil para entregar para eles. Depois, nós temos o período colonial, que vai de 1530 a 1822, momento em que os portugueses se voltam efetivamente à colonização do Brasil. Inclusive, em 1530, Martim Afonso de Souza, o primeiro colonizador, chega aqui com todas as figuras que virão para iniciar essa colonização. Ele chega em 1530 e já em 1532 ele funda a primeira vila no Brasil. E traz com ele, dentro do bolso do casaco, como costumamos dizer, já as primeiras mudinhas de cana-de-açúcar, que será a primeira riqueza que será produzida aqui efetivamente, não extraída, produzida aqui efetivamente. E claro, como a cana-de-açúcar ela não é originária daqui, ela teve que ser trazida pelos portugueses, já que era uma coisa que eles já produziam em outros locais, como a Ilha da Madeira, e estava dando muito certo. No que diz respeito ao cá e lá e o lá e cá, isto continua sempre assim, não é? De certa maneira, até podemos dizer que Portugal, como país independente, sobreviveu no século XVII e no século XVIII muito à conta do Brasil. Portanto, essa relação que tinha desse polo. Depois é criado o Brasil, e isso deve-se muito ao rei Dom João VI, que viveu no Brasil e que gostava muito do Brasil, e que dotou o Brasil de todas as instituições necessárias para aparecer como país. E quando teve de voltar para Portugal, não que ele quisesse, mas porque aqui em Lisboa o obrigaram, ele adorava o Brasil, deixou lá o filho mais velho, Dom Pedro, já com tudo preparado para ser um país independente. E isso explica como é que o Brasil sozinho é tanto como o resto da América Latina, e o resto da América Latina são tantos países, grandes e pequenos, e o Brasil é um só, não é? Isso é um feito notável desses portugueses, e particularmente o Dom João VI. O Dom João VI é efetivamente o pai do Brasil. A visão de ter o país independente era até um fator de proteção do jogo político que existia na Europa. A Europa
durante todo esse período, e até mais tarde ainda, durante o século XX, politicamente foi extremamente instável. Enquanto que aqui nas Américas, os desafios de criar uma nação, eles não eram do mesmo grau que o desafio de você manter uma civilização, manter um Estado na Europa. João VI via isso claramente. Aqui qual era o nosso desafio? Não é a natureza, e basicamente era isso, a nossa capacidade de poder popular essa natureza. Não existia disputa territorial como existia na Europa, até aquele momento e depois, né? Mas depois, ao longo de todo o século XIX, muitos portugueses continuaram a ir para o Brasil. A imigração portuguesa no Brasil na segunda metade do século XIX é fortíssima, fortíssima. E eu tive a ocasião de ver algumas instituições que os portugueses criaram no Brasil e que são imensas. As beneficências portuguesas do Rio, a de São Paulo. Quando eu estive na Beneficência Portuguesa de São Paulo, era o maior hospital de toda a América Latina, não é? Uma coisa imensa, não é? E tudo isso tem a ver com essa imigração, os gabinetes de leitura, não é? Uma coisa notável. Um contexto histórico, religioso de uma igreja que na Europa buscava expansão, né? De forma que essa expansão se dava no mundo novo, que se tinha já informação que era a América. E a igreja em saída, né, que vem junto com os colonizadores, junto com os portugueses aqui para o Brasil, vem com esse propósito também de trazer a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Eles acreditavam, né, os padres, bispos, os nossos cristãos católicos dos antepassados, eles tinham plena consciência que estavam expandindo a fé cristã, levando essa mensagem do Evangelho às novas nações, novos povos que estariam sendo, de fato, encontrados, descobertos, né, como assim se dizia. A gente não pode cair no erro de querer fazer comparação com os dias atuais, com os 500 anos atrás, seria um anacronismo, né, uma negação da própria história, daquilo que hoje nós pensamos e fazemos a releitura dessa história. Mas naquele período, a intenção, dentro do contexto religioso e também de expansão social que a colônia de Portugal se tinha como propósito, era trazer os religiosos para que, junto com o governo, pudesse também fazer com que a igreja tivesse o seu espaço, né, ocupado dentro desse novo mundo que era a América, particularmente aqui o Brasil. O papel da igreja é importantíssimo, né? A participação da igreja ela vem sobretudo a partir do padroado, que estabelece aí o rei como um representante de Deus, né, digamos assim, né? A origem divina, o poder do rei não é um poder material, é um poder divino, né? Ou seja, esse poder, é necessário que esse poder seja dividido com a igreja, de certa forma, né? Nesse período existia o gentil, né, que era o índio era o gentil, que era o bárbaro, o significado de gentil nesse período é esse, e haviam os cristãos, né, a cristandade e a barbárie, né? Então, esse processo de expansão, ele vem todo acompanhado com essa justificativa, né, de cristianização, que não é civilização. Civilização já é uma coisa do século XVIII, já do iluminismo, do XIX talvez, mas é a questão de cristianização, né? Existe essa motivação também, é necessário também. Economicamente, a gente tem a participação da igreja, sobretudo na cobrança dos dízimos, na questão do açúcar. Os dízimos do açúcar é um direito que deveria ir para a ordem de Cristo. E, em função disso, iria, de uma certa forma, para a igreja, né? Como a partir do padroado, o rei também tem esse direito, então acaba que esses dízimos vai para a monarquia. Mas a igreja tem participação direta nos dízimos, porque você tem a captação desse recurso com a justificativa de ser um recurso para ser aplicado na igreja. E as ordens religiosas. As ordens religiosas elas tiveram um papel sensacional porque os missionários eles foram diretamente
para as conquistas, né? Eles se lançaram diretamente nesse desafio. Eles não ficaram numa igreja, em uma sede, administrando ou realizando missas. Eles foram para onde havia vila, onde havia povoação, onde havia aldeia indígena, né? Então eles se lançaram nesse desafio com esse compromisso, né, de converter esses povos gentios, como eles falavam, em cristãos, né? Essa é a justificativa maior dessas ordens religiosas e que foge da igreja tradicional. As ordens religiosas têm uma lógica diferente do que era a igreja tradicional, né? Já tem uma outra política, né? A Companhia de Jesus teve um papel importantíssimo, porque foi a ordem religiosa escolhida pelo rei de Portugal e da Espanha para realizar esse papel de conversão.